Se você já teve a sensação de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo por fora, então você vai entender exatamente como eu me sentia. Meu nome é Marcelo, e essa é a história de como eu descobri que minha esposa estava me traindo e de como, com um pouco de paciência, estratégia e sangue frio, eu acabei com a vida do cara com quem ela me trocou. Era início dos anos 2000. Eu e minha esposa, Camila, estávamos casados há 8 anos e tínhamos 2 filhos, pequenos. Gabriel tinha 6 anos e a Sofia tinha 4. Aquela fase gostosa, cheia de perguntas engraçadas, desenhos nas paredes, noites mal dormidas e brinquedos espalhados pela casa. Quem já teve filhos pequenos sabe como é. Cansativo, mas recompensador. Eu trabalhava em tempo integral, ela fazia um meio turno como atendente em uma loja de decoração. Quando não estava trabalhando, dizia que levava as crianças para passarem o dia na casa dos pais dela, que moravam a uns 90 minutos de onde a gente vivia. No começo, eu não achei nada estranho. Os pais dela sempre foram muito presentes, ajudavam com as crianças e tinham muito carinho por mim. Mas com o tempo, essa frequência começou a me incomodar. 3 vezes por semana, quase todos os dias que ela não trabalhava, algo não batia. Comecei a perguntar de forma sutil. Camila dizia que era porque os pais queriam ficar mais próximos dos netos, que estavam ficando velhos, e que isso fazia bem para eles. Ela era convincente, mas não o suficiente para enganar meu instinto. E o instinto, meu amigo, quando começa a gritar é melhor ouvir. Comecei a prestar atenção em pequenos detalhes. A quilometragem do carro dela, por exemplo. Anotei sem ela saber. A cada semana, percebia que ela estava rodando uns 400 quilômetros a mais do que o necessário para ir e voltar da casa dos pais dela. Fiz as contas várias vezes. Algo estava errado. Eu não queria ser aquele cara paranoico, desconfiado, mas a verdade é que, por mais que você queira confiar, existem momentos em que a realidade bate na sua porta, e se você ignora, acaba virando cúmplice da própria desgraça. Então, um dia, como quem não quer nada, fui até o computador da casa. Ela havia deixado um post-it grudado no monitor com a senha do AOL dela. A senha estava ali. Era como se o universo estivesse me dizendo: vai, descobre logo. Não resisti. Entrei no e-mail e lá estavam as mensagens, conversas com uma amiga dos tempos de faculdade, trocando confidências sobre um antigo namorado dela, com quem ela havia reatado. Detalhes do tipo: ele continua gostoso, ou a mulher dele tá gorda e largada, me fizeram querer vomitar. Era oficial. Camila estava me traindo. Não era uma suspeita, era um fato. Imprimi os e-mails, cada um deles. Não disse nada. Guardei as provas como se estivesse arquivando evidências para um julgamento. Eu sabia que precisava de mais. Queria a história completa. Queria os horários, os encontros, as fotos. Não ia deixar espaço para dúvidas. E foi aí que entrei em contato com um amigo de infância, que na época era policial. Contei o que estava acontecendo. Ele não podia se envolver, mas me indicou um detetive particular. O nome dele era Ronaldo, mas preferia ser chamado apenas de Ron. Ron era metódico, profissional. Pegou os e-mails, ouviu tudo o que eu sabia, anotou cada detalhe com uma frieza que até me assustou. Em menos de 2 semanas, ele já tinha um relatório completo com datas, horários e fotos de Camila, entrando e saindo de um motel barato com o tal ex-namorado. A rotina era sempre a mesma. Levava as crianças para os pais dela, almoçava com o cara, depois seguiam para o motel e, no fim da tarde, buscava os filhos como se nada tivesse acontecido. O mundo que eu conhecia desabou. E o pior de tudo, ela chegava em casa com o rosto tranquilo, com o mesmo tom de voz de sempre, como se a nossa vida ainda fosse a mesma. O cheiro no cabelo, o brilho nos olhos. Não era meu. Aquela intimidade estava sendo dividida com outro homem. E eu, feito um idiota, dormia ao lado dela toda noite, sem saber que ela estava me traindo com a mesma naturalidade de quem toma um café. Mas o que ela não sabia é que eu não ia explodir. Eu não ia gritar, bater a porta ou fazer escândalo. Eu ia destruir o mundo daquele homem, devagar.
de forma calculada, porque veja bem, meu problema não era só com ela, era com ele também. E eu queria que ele pagasse por cada momento de desrespeito. Porque um homem que trai sua esposa com a mulher de outro homem não é só um adúltero, é um covarde. E covardes, quando caem, fazem mais barulho. Foi então que pedi para o Ron investigar o cara. Eu queria tudo, nome completo, onde trabalhava, se era casado, se tinha filhos. Ron não decepcionou. Em menos de uma semana, descobriu que o nome do infeliz era Roberto, ou Bob, como gostava de ser chamado. Trabalhava como vice-presidente de vendas na empresa do sogro. Era casado e tinha 3 filhos. Aparentemente, vivia o casamento perfeito. Que piada! A cada nova informação, eu me sentia menos traído e mais determinado. A dor virou combustível, o ódio virou método. E então veio o primeiro movimento da minha revanche. Fui até o meu advogado e pedi o divórcio. Mostrei os e-mails e o relatório do detetive. O advogado foi direto. As provas não vão mudar muito o resultado. Financeiro, mas moralmente, você está coberto de razão. E eu não queria dinheiro, eu queria paz e justiça. O segundo movimento foi sincronizar tudo. Combinei com Ron e com meu advogado para que os papéis do divórcio fossem entregues a Camila no trabalho. Eu queria que ela recebesse o choque onde menos esperasse, no meio dos colegas, na frente das vitrines bonitas, no lugar onde ela se sentia no controle. No mesmo dia, Ron foi até a casa da esposa do Bob. Levou o relatório, fotos, datas, horários, detalhes, e entregou tudo a ela. A mulher, segundo o Ron, ficou em choque, mas agradeceu. Disse que já suspeitava, mas que não tinha provas. O que ela fez com aquilo era problema dela. Mas o que aconteceu depois? Ah, meu amigo, é aí que a história realmente começa. A partir do momento em que a bomba caiu, eu passei a viver uma realidade paralela. Por fora, o mesmo Marcelo de sempre. Pai presente, trabalhador, educado, calmo. Por dentro, uma panela de pressão prestes a explodir. Mas a diferença é que eu controlava o fogo. Eu sabia exatamente quando e como deixar aquilo ferver. Camila recebeu os papéis do divórcio numa terça-feira. Trabalhava em uma loja de decoração chique no centro da cidade, cheia de gente perfumada e atendentes sorridentes. Eu pedi para o oficial de justiça entregar o envelope no horário de pico na frente de clientes. Segundo meu advogado, ela empalideceu, engasgou, não conseguiu falar nada. Só se trancou no banheiro por meia hora. Quando voltou, pediu para sair mais cedo. Não voltou a trabalhar naquela semana. Na mesma tarde, Ron foi até a casa de Bob, o amante. A esposa dele, Mariana, quem atendeu. Mulher discreta, olhar firme. Mãe de 3 filhos, dona de um casamento que até então parecia sólido. Ron mostrou o relatório impresso, os e-mails, as fotos, os registros do motel, até os extratos, bancários com as datas das reservas. Ela não gritou, não chorou. Só pegou tudo, agradeceu e fechou a porta. Naquela noite, Camila chegou em casa como se andasse sobre vidro quebrado. Tinha o rosto vermelho, os olhos inchados. Tentou falar, mas eu fui direto. Assina os papéis. Tudo o que precisa resolver com relação às crianças será tratado com calma e com respeito. O resto acabou. Ela tentou argumentar, choramingou, pediu para conversar, disse que estava confusa. Mas eu não dei margem, eu não queria saber. Durante anos eu fui o cara que engolia sapos, que dizia tudo bem mesmo quando o coração gritava, não tá nada bem. Mas ali pela primeira vez eu estava no controle e isso mudou tudo. Nos dias seguintes, o efeito dominó começou. Mariana, a esposa de Bob, não perdeu tempo. Em menos de uma semana havia tirado ele de casa. Foi direto para o banco, esvaziou a conta conjunta e transferiu tudo para uma conta no nome dela e das crianças. Depois, ligou para o pai, o mesmo sogro que havia dado o emprego para Bob como vice-presidente de vendas. No dia seguinte, Bob foi demitido. E mais, a casa onde eles moravam era da família dela, um presente de casamento. Ou seja, fora do emprego, fora da casa, fora do casamento. Comecei a acompanhar os processos públicos da separação deles. Era como assistir a um filme.
Mariana pediu guarda total das crianças, alegando instabilidade emocional e comportamento destrutivo por parte de Bob. Ele tentou se defender, mas com o dossiê que Ron entregou não havia saída. O juiz concedeu liminar com restrição de aproximação dos filhos e da casa. Bob ficou hospedado alguns dias em um hotel barato. Depois passou a dormir no carro. Um conhecido em comum disse que ele chegou a acampar na garagem de um primo, até ser expulso de lá também. Mas ele não parou por aí. Em um fim de semana, invadiu a casa da ex para buscar alguns pertences. A discussão virou gritaria. Mariana ligou para o irmão, que chegou antes da polícia. O irmão deu um soco tão bem dado que quebrou o nariz de Bob. Teve boletim de ocorrência, laudo médico, ordem de restrição oficializada. Mais tarde, Bob tentou confrontar Mariana na saída da escola das crianças. Nova confusão, nova chamada para a polícia. Foi preso por desobedecer à medida protetiva. Enquanto isso, Camila ainda tentava fazer contato comigo. Mandava mensagens do tipo: precisamos conversar pelo bem das crianças. Mas sempre com aquele subtexto de culpa, arrependimento e talvez saudade. Só que eu já tinha feito as pazes com o fim. O que mais me impressionava era a cara de pau dela. Parecia que agora que a realidade tinha batido, ela queria voltar no tempo. Fingir que o que aconteceu era apenas um erro, um momento de fraqueza. Mas não era. Era uma escolha. Repetida, planejada, disfarçada com mentiras. E sabe o que é mais doentio? Em um dos encontros para buscar as crianças, ela disse: eu só percebi o quanto você era bom depois que perdi você. Eu apenas sorri e respondi: ainda bem que você percebeu. Pena que foi tarde demais. Depois disso, nossa relação virou o que tinha que ser. Funcional. Conversávamos apenas o necessário. Sobre os filhos, escola, consultas, atividades. E só. Nada de conversas longas. Nenhum como você está. Era só o essencial. E isso era libertador. Enquanto Camila tentava lidar com a própria culpa, Bob afundava. Sem emprego, sem casa, sem família, passou a dormir em um albergue. Mariana entrou com um novo processo, agora criminal, por descumprimento da medida protetiva e por ameaças por mensagens. A pena? Prisão domiciliar em outro estado, com tornozeleira. Um homem que antes se achava intocável, agora vivia sob vigilância eletrônica. Em paralelo a isso tudo, eu decidi buscar ajuda. Fiz terapia, falei, chorei, entendi que nada daquilo era culpa minha, que eu tinha sido fiel, presente, carinhoso, que o erro foi dela. E que o Bob era apenas o catalisador da destruição que ela mesma havia iniciado. Meu terapeuta disse algo que nunca vou esquecer. A sua dor tem valor, mas a sua paz tem ainda mais. Essas palavras ficaram comigo. Enquanto o meu mundo se reorganizava, as pessoas ao redor começaram a notar a diferença. Meus pais, que viveram um casamento desastroso, me disseram que estavam orgulhosos. Meus amigos, antes contidos, confessaram que sempre acharam que Camila era fria, distante, indiferente comigo. E meus filhos? Eles sentiram, mas foram poupados. Nunca ouviram uma palavra negativa minha sobre a mãe. Nunca viram uma discussão. Eu fiz questão disso. Gabriel e Sofia passaram pela transição de forma saudável. Eu me certifiquei de que tivessem estabilidade emocional. Camila tentou enfiar culpa na narrativa, mas eu não permiti. Ela sabia que, se quisesse manter a guarda compartilhada, precisaria cooperar. E assim foi. Aos poucos, ela foi se moldando à nova realidade. Menos arrogante, mais contida, talvez até mais humilde. Mas era tarde demais. Um dia, Gabriel chegou da casa da mãe com uma pergunta. Pai, por que você não gosta mais da mamãe? Eu respirei fundo, me agachei até ficar na altura dele e disse: Filho, adultos às vezes cometem erros. E quando esses erros machucam, as pessoas seguem caminhos diferentes. Mas eu gosto da sua mãe porque ela é a sua mãe. Só não somos mais um casal. E tá tudo bem. Ele assentiu, como se entendesse mais do que devia. Sofia, por outro lado, parecia mais próxima de mim. Talvez pela idade, talvez por afinidade. Mas ela sempre me abraçava mais forte.
e eu deixava, porque naquele abraço estava a certeza de que, mesmo com tudo que perdi, eu ainda tinha tudo que importava. Cerca de 1 ano depois, encontrei Mariana por acaso. Estávamos em um evento na escola das crianças. Ela com os filhos, eu com os meus. Nos cumprimentamos com um aceno tímido, mas cordial. No fim do evento, ela se aproximou. Marcelo, queria te agradecer. Pelo quê? Por ter me contado a verdade. Foi difícil, doeu, mas foi libertador. Você merece saber com quem está casada, respondi. Ninguém merece viver uma mentira. Sabe, depois de tudo, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Ele se aposentou e eu assumi a diretoria de operações. Estou bem. E você? Também. Vivo tranquilo. Não é sempre fácil, mas é leve. Ela sorriu. E eu soube naquele momento que tudo tinha valido a pena. Eu não precisava me vingar mais. A vida já tinha feito isso por mim. Mas quer saber o melhor? Eu nunca levantei a voz. Nunca precisei mentir. Nunca perdi o controle. Porque a melhor vingança é ser feliz. A melhor resposta é o silêncio. E a melhor vitória é ver quem te destruiu. Se afundar sozinho. Com o passar das semanas, o caos parecia ter encontrado endereço fixo na vida de Bob. E eu assistia tudo de camarote. Não com aquele prazer sádico de ver outro ser humano desmoronar, mas com a serenidade de quem avisou que o fogo ia queimar, e mesmo assim acenderam o fósforo. Bob tentou voltar ao mercado de trabalho. Ligou para amigos, ex-colegas, até para o cunhado, irmão da ex-esposa que era dono de uma pequena rede de lojas de materiais de construção. Ninguém quis se envolver. A notícia da traição, da demissão, da briga judicial, tudo já tinha se espalhado. Em menos de 1 mês, o Sipunsiu, nome dele era sinônimo de vergonha. E o mais irônico, quem espalhou a fofoca foram as próprias pessoas do círculo social dele. Foi Mariana quem fez questão de contar a verdade para todos que importavam. Sem gritos, sem escândalos, só fatos. Fui descobrindo esses detalhes aos poucos. Um amigo meu, que conhecia o contador da empresa do sogro do Bob, me contou que a demissão foi um alívio. Segundo ele, Bob era péssimo funcionário, desorganizado, arrogante. Vivia atrasando entregas e dando desculpas esfarrapadas. O caso com a minha esposa só foi o estopim. A verdade é que o cara sempre foi um fracasso que se escondia atrás do sobrenome da esposa. Enquanto isso, Camila seguia tentando uma aproximação, sempre com desculpas ligadas às crianças. Um bilhete na agenda do Gabriel, um comentário fora de hora em uma ligação, um sorriso falso no portão da escola. Ela dizia que estava fazendo terapia, que estava se reconstruindo, que me entendia melhor agora. Mas eu já tinha aprendido. Empatia que chega tarde é só culpa disfarçada. Eu estava em outro estágio. Depois do colapso emocional, da raiva, da humilhação, veio a clareza. E com ela uma ideia. Não de vingança, isso já tinha acontecido, mas de justiça emocional, de fechar o ciclo. Decidi escrever uma carta. Uma longa carta para o Bob antes de qualquer julgamento. Deixa eu te explicar. Não era uma carta para enviar. Era para mim, para colocar para fora tudo o que eu queria ter dito. Tudo que ficou entalado enquanto ele se deitava com minha esposa, num motel barato, e depois sorria para os filhos dele como se fosse um bom pai. Eu precisava escrever aquilo. E escrevi. Caro Bob, espero que essa carta nunca chegue até você, porque se chegar, ela perde o propósito. Ela não é para você. É para mim. É para me libertar. Você se envolveu com uma mulher casada. Mas não. Qualquer mulher. A mãe dos meus filhos. A pessoa com quem eu dividi uma vida. Você sabia que ela era casada. Sabia que tinha filhos. E mesmo assim, escolheu continuar. O que você talvez não saiba é que, enquanto você estava num motel com ela, eu estava ensinando o Gabriel a andar de bicicleta. Eu estava cantando para a Sofia dormir. Estava fazendo janta, cuidando da casa, acreditando em uma mentira. Você não roubou minha esposa. Ela foi por conta própria, mas você ajudou a destruir algo que, mesmo com falhas, ainda era nosso. E por isso, eu decidi mostrar a você que tudo na vida tem consequência. Não precisei
encostar em você. Não precisei ameaçar, gritar ou perseguir. Eu só expus a verdade. E o resto foi seu próprio peso que te afundou. Hoje eu durmo tranquilo. E espero, sinceramente, que um dia você consiga olhar para o espelho sem sentir vergonha. Essa carta me curou, de verdade. Escrevê-la foi como puxar a última farpa da ferida. Dói? Um pouco. Mas a ferida começa a fechar. Dias depois, Ron me ligou. Disse que tinha recebido uma informação nova. Bob havia deixado o estado. Tinha ido para o interior do Paraná, tentar a sorte numa fábrica de móveis. Cargo operacional. Baixo salário. Estava morando de favor com um conhecido. E, segundo fontes locais, já tinha sido visto bêbado em um bar, chorando e xingando a vida. Fiquei em silêncio por alguns segundos depois de ouvir aquilo. Você quer que eu continue acompanhando? Perguntou Ron. Não, respondi. Ele já está onde sempre esteve. Só tiraram o tapete. Ron entendeu o recado. A missão dele estava encerrada. E foi aí que veio o momento mais estranho de todos. Camila me mandou uma mensagem. Você foi cruel. Lembro bem de ler aquelas 3 palavras. Ri sozinho. Cruel? Cruel é ver seu casamento desmoronar sem aviso. Cruel é se deitar ao lado de alguém que jura te amar enquanto se entrega a outro. Cruel é levar os filhos para a casa dos avós como desculpa para uma tarde de traição. Cruel não fui eu, cruel foi ela. Mas eu não respondi, porque o silêncio é a melhor resposta para quem só sabe argumentar quando perde. Meus dias passaram a ser mais leves. Passei a cuidar mais de mim. Academia, bons livros, viagens curtas com as crianças. Conheci outras pessoas. Fui a encontros, abri meu coração com cautela, dei risadas de verdade. Descobri que a felicidade não está em ter alguém do lado, mas em se sentir inteiro mesmo quando está sozinho. Comecei a reformar a casa. Mudei os móveis de lugar, pintei paredes, doei roupas antigas, me desfiz de lembranças. Cada mudança era simbólica. Eu estava dizendo para o universo: esse espaço agora é meu, de verdade. Um dia, Gabriel chegou com um desenho. Era uma casa, um sol, um cachorro e nós 3, ele, Sofia e eu. 3 sorrindo, 3 de mãos dadas. Nenhuma mãe no papel. Ué, e a mamãe? Perguntei com cautela. Ele respondeu com naturalidade. Esse é o fim de semana que a gente fica só com você, pai. A mamãe aparece no outro. Aquilo me emocionou. Não pela ausência da Camila, mas porque meu filho entendia que estar comigo era estar em paz. E isso era tudo. Numa tarde de domingo, encontrei Mariana novamente. Estávamos em uma feira de livros. Ela me cumprimentou com um sorriso. Agora, ela parecia outra pessoa, mais firme, mais confiante. Conversamos um pouco. Contou que estava indo bem na empresa, que os filhos estavam em uma nova escola, que tinha voltado a praticar yoga. Você já perdoou o Bob? Perguntei sem esperar muito da resposta. Ela pensou por um momento. Não sei se perdoei, mas parei de carregar. Ele que leve o peso do que fez. Eu deixei no chão. Isso é forte, comentei. E você? A Camila ainda tenta voltar? De vez em quando, mas acho que ela sabe que perdeu. O que dói, dói nela agora. Ficamos em silêncio. Aquele silêncio bom, de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Engraçado, disse ela. A gente nunca teria se conhecido assim, se não fosse por eles. Pois é, eles juntaram a gente, só não do jeito que esperavam. Ela riu. E pela primeira vez, senti que podia seguir em frente por completo. Não precisava mais olhar para trás. Na semana seguinte, Camila me chamou para conversar. Pediu para nos encontrarmos num café. Aceitei, por educação. Cheguei, ela já estava lá. Olhar mais cansado, talvez mais leve também. Começou dizendo que sabia que tinha errado. Pediu desculpas, daquelas verdadeiras, sem floreios. Disse que não esperava reconciliação, mas que queria que eu soubesse que ela se arrependia todos os dias, que pensava em mim, nos filhos, na vida que destruíra. Você quer saber de uma coisa? Perguntei. Ela assentiu. Eu não te odeio, nunca odiei, mas eu me respeitei o suficiente para te deixar. Ela baixou os olhos, concordou em silêncio. Eu espero que você encontre sua paz, Camila, porque eu já encontrei a minha. E com isso me levantei, paguei a conta e fui embora.
Não havia mais nada a ser dito. Ali, naquele instante, eu soube. A história tinha terminado. Não com gritos, não com socos, não com vingança barata, mas com dignidade, com maturidade, com verdade e, principalmente, com liberdade. A paz depois do furacão tem um silêncio estranho. Não é exatamente calma, é ausência. Ausência do caos. Ausência do barulho constante da dor. É como sair de um quarto abafado e respirar o ar frio da madrugada pela primeira vez. Leva tempo até perceber que aquilo é liberdade. Depois da conversa com Camila no café, algo mudou de vez dentro de mim. Eu já tinha me afastado emocionalmente há muito tempo, mas agora era oficial. Eu estava limpo. O luto acabou. A mágoa virou aprendizado. A vergonha virou força. A raiva, justiça. E a ausência virou espaço. Comecei a preencher esse espaço com novas coisas, pequenas, mas significativas. Uma nova rotina, com os meus filhos. Novos hobbies, comecei a cozinhar com mais frequência, algo que antes era só necessidade. Virou prazer. Gabriel gostava de ajudar com as massas. Sofia virou especialista em bater bolos. Toda terça era dia do chefe, como a gente brincava. As paredes da casa começaram a carregar mais memórias novas do que antigas. Isso me confortava. Era sinal de que o passado estava diminuindo de tamanho, se tornando apenas uma parte da história, e não o centro dela. Certo dia, Mariana me ligou. Não era comum. Nossas interações sempre tinham sido casuais, ocasionais, quase por acaso, mas dessa vez foi direta. Oi, Marcelo. Sei que é inesperado, mas você teria um tempo para tomar um café? Claro. Tá tudo bem? Sim, só queria conversar um pouco. Nos encontramos no mesmo café onde encontrei Camila. Coincidência ou ironia? Talvez um pouco dos dois. Mariana estava elegante como sempre, mas algo no rosto dela mostrava que ela carregava algo para dizer. Aconteceu alguma coisa? Ela mexeu o café antes de responder. Eu fui chamada para dar uma palestra em um evento de mulheres empreendedoras. Sabe, por causa da empresa do meu pai. E eu topei, mas me pediram para contar minha trajetória. Minha história. Assenti sem saber exatamente aonde ela queria chegar. E eu percebi que, por mais que eu tenha superado muita coisa, tem um pedaço da minha história que ainda me pesa. O Bob. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O que você sente quando pensa nele? Perguntei. Ela suspirou. Piedade. E raiva também. Não mais por mim, mas pelos meus filhos. Eles cresceram sem o pai. Ele simplesmente sumiu. Você já explicou tudo para eles? Ainda não. Eles acham que o pai viajou a trabalho, que manda mensagens de vez em quando, mas um dia vão perguntar. E eu não sei se vou saber o que dizer sem carregar amargura. Entendi naquele momento que, embora eu tivesse encerrado o capítulo, ela ainda o revisava às vezes. Não por escolha, mas porque ele ainda deixava marcas em quem ela mais amava. Eles vão entender, Mariana. Vão crescer e ver quem estava ao lado deles de verdade. Não é o que a gente diz que importa. É o que a gente faz. Ela sorriu com os olhos marejados. Obrigada. Você sempre tem esse jeito. Calmo. É a prática. Sofrer ensina a respirar devagar. Depois disso, passamos a nos falar com um pouco mais de frequência. Sem intenções românticas. Apenas dois sobreviventes do mesmo naufrágio. Dois pais tentando reconstruir o barco enquanto cuidavam dos remos. Nessa mesma época, Bob voltou a aparecer. Não pessoalmente, mas em forma de notícia. Um colega meu de faculdade me enviou uma mensagem com um print de uma reportagem local do Paraná. Homem é preso por agredir gerente de loja após ser demitido. Era ele. A foto borrada, o rosto envelhecido, olhos fundos. Segundo a matéria, Bob havia sido demitido por má conduta e partiu para cima do gerente, gritando, xingando, ameaçando. Acabou algemado e levado para a delegacia. Foi liberado no dia seguinte, mas com registro criminal formalizado. Fiquei olhando aquela imagem por alguns minutos. Um homem que teve tudo: casa, família, emprego, status, e jogou tudo fora por... o quê? Por vaidade? Por sentir-se desejado? Por viver uma fantasia de adolescência tardia? Senti pena, não da dor dele, mas do vazio, porque a verdade é essa.
Bob nunca teve conteúdo. Ele era só uma casca, um disfarce de sucesso. E quando o disfarce caiu, não havia nada dentro. Mostrei a notícia para Mariana. Ela apenas assentiu. Era esperado. Você ainda quer saber mais sobre a vida dele? Não, mas acho que saber que ele ainda se destrói sozinho me dá paz. Você acha que ele ainda pensa em você? Eu acho que ele pensa em quem ele era comigo, mas não em mim de verdade. Narcisistas não amam. Só se usam das pessoas. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Narcisistas não amam. Só se usam. Camila não era narcisista, mas foi egoísta, foi covarde e talvez carente. Mas acima de tudo foi inconsequente. Ela seguiu a vida com uma postura mais humilde. Nunca mais tentou reatar. Passou a viver de forma discreta. Ouvi dizer por amigos em comum que tentou alguns relacionamentos, mas nada duradouro. Teve crises financeiras, mas não me pediu ajuda. Preferia manter a fachada da independência. E eu respeitava isso. Passaram-se 2 anos desde o divórcio. Gabriel agora tinha 8, Sofia 6, crianças espertas, afetuosas, curiosas. A nossa conexão crescia a cada dia. Fazíamos viagens de fim de semana, jogos de tabuleiro, sessões de cinema em casa. Eles começaram a me chamar de melhor cozinheiro do mundo. Eu fingia que acreditava. Uma noite Sofia me perguntou: papai, você vai casar de novo? Sorri. Por que a pergunta, filha? Porque tem um monte de pais na escola que tem 2 casas e uma nova esposa, ou um novo marido. Entendi. E você? Gostaria que o papai casasse de novo, ela pensou. Séria como só uma criança consegue ser, só se ela for legal. E souber fazer bolo de cenoura. Justo, Gabriel interrompeu. Eu não me importo. Mas só se ela não tentar mandar na gente. Rimos, e eu percebi. Eles estavam prontos. Não para uma madrasta, mas para me ver feliz. Foi então que comecei a considerar algo que antes parecia improvável. Amar de novo. E por mais estranho que pareça, foi Mariana quem despertou isso. Não porque havia um romance florescendo entre nós, mas porque, conversando com ela, entendi que o trauma pode ser superado, que não somos condenados a amar só uma vez na vida. E foi ela também quem me apresentou uma amiga, Patrícia. Engenheira, mãe solteira de uma menina da mesma escola dos nossos filhos. Conversamos, nos encontramos, rimos. No começo foi leve, depois foi confortável. E quando percebi, era inevitável. Patrícia era diferente. Não carregava fantasmas, carregava cicatrizes, como eu. E como eu, havia aprendido a não se apressar. Nosso relacionamento foi se construindo devagar, com respeito aos nossos tempos e à presença dos filhos. Quando nos beijamos pela primeira vez, senti algo que há muito não sentia: esperança. Não paixão cega, não ilusão romântica. Esperança de que a vida podia recomeçar, de verdade. Com o tempo, apresentei ela às crianças. Eles gostaram, foram gentis, curiosos. E Patrícia nunca forçou nada. Nunca tentou ocupar espaço. Apenas somou. Camila soube. E para minha surpresa, aceitou bem. Talvez por já ter entendido que não havia mais espaço para ela. Talvez porque, no fundo, torcesse para que eu encontrasse o que ela perdeu. Um dia, depois de buscar as crianças, ela disse: você parece bem, feliz. Eu estou. Ela assentiu. Que bom. Eu também estou tentando. Mas sei que fiz escolhas ruins. Só queria que você soubesse que eu admiro o pai que você é. Sempre admirei. Foi a primeira vez que ouvi algo assim dela. E por mais que não mudasse nada, foi bom. Fechou a última porta que ainda tremia com o vento. A vida voltou a andar. Com novos passos, novos ritmos, o passado ficou onde devia, como base para não repetir erros. E Bob? Bom, Bob sumiu de vez. As últimas notícias davam conta de que ele havia se mudado para uma cidade pequena, assumido um cargo de almoxarife numa empresa de médio porte. Sozinho. Sem filhos, sem esposa, sem prestígio. Um fantasma daquilo que fingiu ser um dia. Talvez ele tenha aprendido algo. Talvez não, não importa. Porque eu aprendi. E só isso já me basta.
Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem que passou pelo inferno e voltou com a alma intacta. Um homem que foi traído, mas não se traiu. Que foi derrubado, mas se levantou melhor. E essa, para mim, é a melhor vingança de todas. A vida tem uma maneira curiosa de recompensar quem escolhe o caminho mais difícil. No começo, você se sente tolo, ingênuo até. Enquanto os outros mentem, traem, enganam, você escolhe respirar fundo, escolhe andar com dignidade. E parece que o mundo só favorece os espertos, os manipuladores, os que mentem melhor. Mas no fim, a verdade sempre encontra o seu lugar. Sempre. Eu segui com Patrícia. Aos poucos, sem pressa. Ela compreendia meus silêncios e me admirava pelas cicatrizes, não apesar delas. Nossa relação cresceu com base no respeito mútuo, no cuidado com os filhos, na delicadeza com os traumas de ambos. Não foi paixão avassaladora, mas foi construção, tijolo por tijolo. O mais bonito é que os filhos se deram bem. Gabriel e Sofia adoravam a filha dela, a pequena Clara, de 7 anos. Juntos, viraram um trio inseparável. Riam no banco de trás. Do carro, faziam cabanas na sala, dividiam brinquedos e também brigas como irmãos de verdade. Foi emocionante ver como as crianças nos mostravam, sem saber, que famílias não nascem, elas se constroem. Nosso primeiro Natal juntos foi singelo, mas significativo. Fizemos uma ceia caseira, montamos a árvore todos juntos e escrevemos cartinhas para o Papai Noel do Coração, um nome inventado por Clara, que dizia que existia um outro Papai Noel, que não trazia presentes, mas sim sentimentos. Segundo, ele entregava felicidade, amor, carinho e coragem. Quando li a cartinha da Sofia, me emocionei. Querido Papai Noel do Coração, esse ano eu queria pedir para minha família continuar feliz. O papai está sorrindo mais, a Patrícia é muito legal. E eu gosto da Clara. Só quero que todo mundo continue assim. Era isso. Sem dramas, sem rancores. Apenas a paz de uma criança que voltou a se sentir segura. Camila, por sua vez, estabilizou-se. Conseguiu um novo emprego, alugou um apartamento modesto e parecia estar refazendo sua vida também. Havia uma tristeza permanente em seu olhar, mas também uma serenidade que não existia antes. A relação dela com as crianças era respeitosa. Não havia mais conflitos, não havia mais jogos. Era como se finalmente tivéssemos entendido que o passado precisava ficar no passado. Um dia, ela me disse algo inesperado. Você se tornou a melhor versão de você depois de tudo. Às vezes penso que, se eu não tivesse errado, talvez nunca tivesse deixado você crescer assim. Foi estranho ouvir aquilo. Por um momento, pensei em rebater, dizer que eu sempre fui esse homem, que o problema nunca foi eu, mas me contive. Ela não estava se elogiando, estava reconhecendo. E isso, vindo dela, era mais do que eu esperava. A dor nos molda, Camila, ou a gente quebra, ou a gente se transforma. Ela concordou com um sorriso triste. Eu quebrei, mas estou colando os pedaços, e ali, pela primeira vez, eu vi a mulher que eu tinha amado. Não a amante infiel, não a esposa distante, mas a pessoa que um dia compartilhou sonhos comigo. E isso, de alguma forma, foi libertador. Anos se passaram. Gabriel agora tem 12, Sofia, 10, Clara, 11. Patrícia e eu decidimos morar juntos quando completamos 2 anos de namoro. Foi uma transição tranquila. Fizemos isso com um planejamento, com um diálogo com as crianças, com cada passo cuidadosamente pensado. Nossa casa é mais cheia agora, mais barulhenta, mais viva, mas é também mais equilibrada. Não é perfeita, nenhuma é, mas é sincera. Aqui todo mundo sabe onde pisa. Aqui não tem espaço para mentira. Com o tempo, Patrícia e eu começamos a falar sobre casamento. Sem pressa, sem pressão. Era mais uma questão de selar aquilo que já vivíamos todos os dias. Então, numa manhã de domingo, durante um piquenique no parque, com as crianças correndo por perto, eu me ajoelhei com uma caixinha nas mãos. Ela riu emocionada. Você tá mesmo fazendo isso agora? Com esse monte de criança gritando atrás? Sim, porque é assim que é a nossa vida. Bagunçada, barulhenta, mas cheia de amor.
E eu não quero esperar um cenário perfeito para dizer que você é a mulher com quem eu quero envelhecer. Ela disse sim. O casamento foi simples. Apenas amigos íntimos e familiares. As crianças participaram da cerimônia, cada uma fazendo uma pequena fala sobre o que significava ser uma família. Foi emocionante. Clara falou sobre como era bom ter 2 pais. Sofia sobre como agora tínhamos 4 corações morando na mesma casa. E Gabriel, no auge de sua pré-adolescência, disse algo que arrancou risadas e lágrimas. Antes eu achava que amor era coisa de filme. Mas quando a gente vê alguém reconstruir a vida com calma, sem gritar, sem machucar ninguém, aí a gente entende o que é amor de verdade. Patrícia chorou. Eu também. Era impossível não. Tem uma coisa curiosa que acontece quando você chega ao fim de uma longa estrada de sofrimento. Você olha para trás e percebe que todas as pedras que te fizeram tropeçar, na verdade, estavam te ensinando a caminhar melhor. Camila hoje é apenas uma lembrança respeitosa. Conversamos de tempos em tempos sobre os filhos. Às vezes nos encontramos em eventos escolares. Ela sempre me cumprimenta com educação. Às vezes, até com um sorriso. Não há rancor, só uma aceitação madura de que não somos mais parte da história um do outro, exceto pelos capítulos que dividimos por causa das crianças. Bob, por outro lado, desapareceu completamente do radar. Soube por fontes distantes que ele mudou de cidade mais uma vez. Vive sozinho, sem vínculos, vive às margens. Não tenho pena, mas também não desejo mal. Apenas deixei de me importar, porque no fim, a vingança que tanto parecia doce se revelou desnecessária. A verdadeira justiça veio com o tempo, com a reconstrução, com o riso das crianças, com o amor sereno que encontrei. Hoje às vezes me pego sentado na varanda, vendo o sol se pôr, com uma xícara de café na mão, e penso, eu sobrevivi. Não só sobrevivi, eu venci. Venci a traição, venci a dor, venci a vontade de devolver. Na mesma moeda, e principalmente venci o medo de nunca mais amar. Agora Patrícia e eu falamos em escrever um livro juntos, sobre reconstruções, sobre amor maduro, sobre não desistir. Ainda é uma ideia, talvez nunca aconteça, mas é só o fato de cogitar isso que mostra o quanto já andamos. Gabriel quer ser arquiteto, Sofia sonha em ser veterinária, Clara fala em ser professora de artes. Ver essas crianças crescerem com leveza, com afeto, com senso de justiça, é a prova de que tudo valeu a pena. Certa noite, quando já estávamos todos prontos para dormir, Patrícia me perguntou: se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Pensei por alguns segundos, revivi mentalmente todo o percurso. O casamento com Camila, o nascimento dos meus filhos, a descoberta da traição, o plano de vingança, o divórcio, a solidão, o renascimento, a chegada dela, tudo. Não, respondi. Eu precisava passar por tudo aquilo para me tornar o homem que sou hoje. Ela me abraçou, deitou a cabeça no meu peito e disse: ainda bem que você chegou até aqui. Sorri. Ainda bem que você me esperou aqui. E adormecemos. Assim, 2 corpos marcados pela vida. 2 almas que não se cruzaram por acaso. 2 mundos diferentes que se encontraram no exato momento em que ambos estavam prontos. Essa é minha história. A história de um homem que foi traído, sim, que sofreu, sim, mas que decidiu não se perder no caminho e que, por ter escolhido o que era certo e não o que era fácil, encontrou algo muito maior do que vingança. Encontrou paz. Você acha que a melhor vingança é destruir alguém? Ou provar que você consegue se reconstruir enquanto ele afunda sozinho? Se essa história te inspirou, deixa o like, comenta o que você teria feito e se inscreve no canal. No Reddit, Entre Linhas, a gente mostra que a vida é o melhor roteiro.